Bom dia, igreja. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre ego. E o ego, para nós começarmos aqui já colocando uma definição, é uma consideração exagerada que a pessoa tem por ela mesma, não é? E se for falar de uma forma simplista, o ego é o nosso grande eu. E quando nós lemos a Bíblia nos mostra que o ego, ele é o grande problema, né? O pecado original, ele é o causador de todos os males. O Timothy Keller, como vocês sabem, eu gosto muito, ele tem um livro que chama Ego Transformado. E ali naquele livro, ele traz algumas informações importantes para nós. A primeira informação que ele traz importante para nós é que, até o século XX, a maioria das culturas do mundo, das sociedades, sempre acreditaram que uma autoestima elevada demais, ou seja, um ego inflado, né, o grande eu, este era o problema da sociedade. Então, pessoas que tinham um ego grande demais, pessoas que tinham um ego inflado demais, elas eram um problema para as outras pessoas. Na prática, o que isso quer dizer? Por exemplo, esse pensamento na prática, quando uma mulher cometia um aborto, o que estava por trás disso essa mulher ela se ama demais, ao ponto dos planos dela e do que ela quer fazer da vida dela ser mais importante do que aquela vida que ela tem dentro. E por isso então ela vai abortar, por isso então ela vai arrancar essa outra vida. Então você percebe qual é o problema? Um ego elevado. Ela se ama tanto, de forma tão exagerada, ela tem esse ego inflado, que justifica ela acabar com outra vida, porque os planos que ela tem para si é mais importante. Um criminoso que cometeu um assassinato, o que está por trás dessa atitude, não é? Essa pessoa ela tem uma ideia tão grande sobre si mesmo que, se alguém entrar no caminho dela, se alguém atrapalhar os planos que ela tem para a própria vida, ela vai matar essa pessoa. Porque essa pessoa se colocou entre aquilo que ela quer, entre o lugar que ela quer chegar. E se essa pessoa se colocou ali, ela vai ser morta. Porque o que importa é os meus planos, o que importa é o que eu quero. O meu ego é inflado demais. Então você entende? Até o século XX, as culturas do mundo, a sociedade, entendia que pessoas assim, que têm o ego tão inflado, tão cheio de si, elas são um problema. Elas causam mal à sociedade. Só que essa forma que era vista, após o século XX, ela começou a ser invertida. Essa visão ela foi alterada pela própria cultura. Então, a sociedade agora acredita que o problema para nós, o problema para outras pessoas, são causadas por pessoas que têm uma baixa autoestima, ou seja, um ego pequenininho, e não mais uma pessoa que tem uma autoestima elevada. Então, diante dessa realidade, o que muda na prática? Vamos usar o mesmo exemplo, tá? Então, agora, uma mulher que comete um aborto, o que está por trás disso? Coitada, ela engravidou sem querer. Ela não queria ter um filho neste momento. E, além do mais, ela não vai ter as condições ideais para criar essa criança. Ela foi uma vítima num processo. E nesse ponto, o corpo é dela, não é? Então ela tem que definir o que ela quer fazer, se ela quer abortar ou não quer abortar. Porque afinal ela é a vítima. Um assassino, né, um criminoso cometeu um assassino, judiação, uma vítima do sistema. Qual escolha tinha? Nasceu pobre,
sem perspectiva. Ele é tão vítima quanto a pessoa que ele matou. Então você percebe a inversão? As situações são as mesmas, mas a forma como a sociedade olha aquilo agora transforma as pessoas que estão cheias dos seus egos em pessoas, né, de baixa autoestima. E a culpa então é da baixa autoestima e não mais das pessoas que são cheias de si. E essa forma de olhar para as pessoas e essa nova forma que a cultura tem hoje de olhar, ela nunca responsabiliza ninguém, né? A culpa nunca é daquela pessoa. A culpa é sempre de alguém, é sempre de um sistema, é sempre de algum fator externo, mas a pessoa em si nunca tem culpa. A pessoa sempre é uma vítima, ela foi um alvo, né? E colocando então a pessoa como vítima, como é que você vai julgar uma vítima, né? Porque a vítima ela tem que ser protegida, ela tem que ser guardada, ela tem que ser cuidada. Então você blinda aquela pessoa, ao ponto que se alguém comete um crime, você não pode talvez nem julgar aquilo ali. Por quê? Porque roubou um celular, porque, né, vê tantos celulares bons que quis ter um celular bom também. Olha, um sonho daquele garoto. Nós não podemos prendê-lo por realizar esse sonho. Você está entendendo para onde vai o discurso? Porque é uma vítima. E aí você tem então assassinos, criminosos e tantas outras características de pessoas que causam males a outras, não sendo responsabilizadas, pelo contrário, sendo colocadas como vítimas e responsabilizando Deus e o mundo, mas não eles. O Timothy Keller ele traz uma pesquisa feita por uma mulher chamada Lauren Slater. E essa mulher publicou alguns anos atrás, no New York Times, uma verdade que é o que a sociedade sempre soube. Que o quê? Que o problema da sociedade são pessoas que têm o ego grande demais. Pessoas que têm um apreço exagerado sobre si mesmo, né? E ela diz assim, ó, o que causa os males na sociedade não é a pessoa que tem baixa autoestima, e sim aqueles que têm uma autoestima elevada, ou seja, um ego inflado. Esse sim apresenta o maior perigo para as pessoas em sua volta. Então, de um lado, você tem aquilo que a Bíblia sempre nos ensinou. O ego é um problema. O ego traz morte. E a sociedade sabe disso. As culturas sempre souberam disso. Mas agora houve essa inversão de discurso. E o que a cultura tem colocado para nós como sociedade, parte da sociedade compra isso, é que o problema são pessoas de baixo autoestima. Então, veja o caos se formando e você está no meio desse caos, porque você está vivo exatamente nessa época do mundo. Se o problema são pessoas de baixa autoestima, qual é a solução que a cultura dá? Que a sociedade dá, que o governo está dando? Bom, vamos inflar então o ego dessa pessoa. Não é? Vamos fazer essa pessoa ter um ego grande, porque se o problema é ela ter o ego baixo, não é? Vamos elevar esse ego, então nós vamos resolver o problema. E aí você vê então essa onda crescente de autoajuda, de mensagens motivacionais, não é? Algumas linhas de coaching, tentando destravar o seu potencial e o quão vitorioso você é, e o quão bom você é, não é? Você tem essas afirmações, uma atrás da outra, e isso entrou assim com tudo dentro das igrejas também, não é? Então tem alguns cultos que você vai, amigo, é uma palestra de autoajuda, usando a Bíblia como recurso, mas não como base. Então as pessoas vão na igreja, elas não saem mais confrontadas pelo seu pecado, querendo mudar de vida
para estar mais próximo de Cristo? Elas saem se achando mais e melhores, não é? Então, isso está trazendo um problema para nós gigantesco. Você pega pessoas que já são cheias de si, porque pessoas são cheias de si, não é? E você está inflando ainda mais o ego dessas pessoas, não é? Ainda mais o ego dessas pessoas. Então você é incrível, você é perfeito. Vamos usar a Bíblia, né? Você é mais que vitorioso. Você é Davi, você derruba Golias, os gigantes da sua vida, você vai derrubar todos. Porque você é bom, porque você é sensacional, porque você tem um poder e uma capacidade inexplorada dentro de você. E aí seminários, palestras de autoajuda, cursos de imersões, você consegue ir inflando ainda mais o ego, enchendo as pessoas mais de si. Esse discurso ele tem permeado toda a nossa sociedade, né? Mais rico ou mais pobre, do amarelo, negro, branco, azul ou verde. A todos tem chegado esse mesmo discurso. Diversas igrejas têm feito esse discurso. Um detalhe importante para nós aqui, que eu quero fazer um adendo, é que talvez você possa pensar, mas eu não posso elogiar uma pessoa, não posso falar que essa pessoa é incrível, essa pessoa é sensacional? Cara, claro que você pode. Mas para nós cristãos, você tem que ter uma coisa muito clara na tua mente, tá? Eu vou ler Isaías 64, versículo 6. Estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores, murchamos e caímos, e o nosso pecado nos leva embora como o vento. Você tem que entender que nós não temos nada de bom. Nós nascemos em pecado, nascemos em egoísmo. É aquela velha história. Quem aqui tem filho sabe. A tua dificuldade não é ensinar o teu filho a mentir. É justamente ensinar ele a não mentir. Não é se ensinar ele a ser egoísta. É justamente ensinar a criança a compartilhar e entender, que dá para compartilhar e entender que o brinquedo é do outro e esse brinquedo é dela. O ser humano ele nasce deturpado. Então você tem que entender essa realidade. O que acontece é que as pessoas vão crescendo, elas vão sendo adestradas e elas entendem que não dá para ser uma pessoa descaradamente egoísta, porque senão ela não vai chegar nem onde ela quer. Mas a pessoa continua cheia de si, com um ego enorme, sendo mentirosas, enganadoras, olhando sempre o seu lado em detrimento do lado dos outros. E a Bíblia está falando isso, vocês são impuros por causa do pecado de vocês. O melhor ato de justiça que você pode ter é um trapo sujo diante de Deus. Porque se você analisar claramente, até o que nós fazemos de bom, muitas vezes a motivação é ruim. Então, assim, a pessoa faz uma grande doação social, mas por trás, o que essa pessoa quer é ter um prestígio na sociedade. Então, a raiz do ser humano é esse coração. Então, aquela atitude que você pode ter que, de fato, vamos dizer assim, ela tem uma essência boa, ela não vem de você. Ela vem do trabalhar que Deus está fazendo no teu coração. E a partir dele, então, nós podemos nos libertar dos pecados e começar essa jornada de libertação. Não é? Através do poder do Espírito que habita em nós, nós conseguimos ir caminhando, colocando o ego onde deveria estar, dentro dos limites que ele deveria estar. Então, assim você percebe que aquilo que nós podemos fazer de bom não é mérito teu. É mérito
de Deus que opera através de você e te leva a poder fazer coisas boas. Então, a glória sempre vem e vai para Deus. Você tem que entender isso, porque quando você elogia uma pessoa, se eu falar aqui, olha, você é uma pessoa sensacional, cara. Você tem realmente um potencial dentro de você. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquela pessoa tem carregado a imagem e a semelhança de Cristo. E pela graça de Deus, o Espírito Santo opera naquela pessoa e, de fato, ela vai poder usar esse potencial para o bem. De fato, essa pessoa pode se tornar assim, uma pessoa sensacional no reino, uma pessoa incrível diante de Deus, mas sempre a partir da operação do próprio Espírito Santo nessa pessoa. Então nós sempre reconhecemos a glória de Deus e enviamos ela para Deus, não para homens. Nós não adoramos homens e nem temos grandes expectativas do coração humano. A nossa esperança reside em um Deus que ama pecadores e usa pecadores para a sua glória, começando por nós mesmos. Então, percebe que para nós cristãos não há espaço para um ego inflado, porque tem grandes méritos sobre o que você fez de bom. Toda a glória pertence a Deus, porque é Ele que faz através de nós. Então, é importante a todo momento você manter diante da sua vista, né, de manter nos seus pensamentos, quem você é e quem Deus é. Lembre-se quem você é e quem Deus é. Então você vai perceber que aquilo de bom é Deus trabalhando em você. Irmãos, a verdade é que sem Deus nós estamos totalmente perdidos, derrubados e destruídos pelo nosso pecado. Entre eles, o pecado do ego. Bom, dito tudo isso, eu quero agora refletir com vocês em cima de 3 características do ego, tá bom? A primeira característica é, o ego é vazio. O egoísmo é a fonte de todo sofrimento. Somente quando nos desprendemos do eu, podemos encontrar a verdadeira paz. Loyola nos diz isso. Irmãos, a vida para nós, ela é uma grande dança, né, entre seus desejos e desilusões. Nós nos sentimos vazios e por isso nós queremos mais. E nós buscamos mais. E a ironia é que quanto mais temos ou mais buscamos, mais vazios nos sentimos. Porque nós queremos mais. Parece que a vida é uma eterna corrida onde você tem ilusões que a próxima chegada está próxima, mas você chega nela e você tem a necessidade de correr mais. E aqui entra então um filósofo alemão, que ele tem um pensamento que, se eu não fosse cristão, eu compartilharia do mesmo pensamento, porque para mim é uma dura realidade da vida. Schopenhauer, ele diz assim: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então nós sempre estamos com a ansiedade de ter alguma coisa, não é? Nós sempre estamos batalhando e pensando como eu posso ter o que eu quero. E quando nós finalmente temos aquilo, nós temos que lidar com o tédio de possuir aquilo, porque logo aquilo perde a graça, e você então quer outro. A ânsia por um celular novo, quando você chega no celular novo, você nem terminou de pagar as parcelas dele e você está querendo um outro. A ânsia por ter mais roupa ou um carro. Meu sonho era esse carro. Aí você compra o carro, agora você está em tédio. Você vai começar a mexer naquele carro. E, quiçá, você vai querer outro carro. E aí você vai dar o carro que você tem, que já está financiado, como entrada de outro financiamento, para você ter outro carro. Você entende a tristeza que é a vida desse ponto de vista? A eterna ânsia de querer ter e, quando tem, o tédio de ter. E aí então você está um hamster na roda infinita, né? É por isso que esse filósofo, ele chega à clara conclusão diante desse pensamento, que se a vida for isso, ela é uma vida fundamentalmente sem propósito, sem motivo de existir.
um eterno vazio. E que vida triste, não é? Uma vida arrastada. Você se conformar que a vida vai ser esse eterno vazio. Você se conformar que você nunca vai atingir, de fato, uma plenitude de satisfação. Por mais que você faça, nada adianta. E quando você olha para a vida, você vê esse vazio. Essa busca caótica. E essa verdade experimentada por todos nós, porque você já viveu essa experiência de conseguir o que você queria, e logo depois estar entediado e querer outra coisa. Então é infinito. A grande verdade é que a pessoa fala, nossa, se eu tivesse R$1 milhão, resolver a minha vida. Se eu tivesse 1 milhão, você ia querer 2. Depois você ia querer 3. Se eu tivesse uma casa com mais um quarto, se você tiver mais um quarto, você vai querer uma piscina. E aí você vai querer uma área de lazer. Nunca é o suficiente, cara. Nós nunca, o ser humano, ele parece que ele nunca chega num estado de falar, estou pleno, estou feliz com o que eu tenho. E esse é o salário pago pelo ego. Esse é o salário. Pessoas insatisfeitas e vazias de significado. Então, pessoas que vivem para o seu ego, esse é o salário que elas recebem. Uma vida vazia. Vazia de sentido e vazia de significado. Ao ponto que se você for nessa leva, você fala, o que vale a pena eu viver e fazer tudo que eu faço? Então, o primeiro ponto é que o ego é vazio. O segundo ponto é que o ego ele é dolorido. Quanto mais nos concentramos em nós mesmos, mais sofrimento experimentamos. Francisco de Assis. Você está sentado aí na sua cadeira, né? Com certeza você não está prestando atenção no seu pé. Você está prestando atenção em mim. Agora, se teu pé estivesse doendo, você ia estar constantemente alternando seu foco em mim e no seu pé que está doendo. Porque a dor ia chamar a sua atenção. A dor sempre chama a nossa atenção. Você comprou um sapato novo, você veio com a igreja hoje para dar aquela laceada, então está doendo, né? A Joanete está gritando. E aí toda hora você está dando aquela movimentada no pé, você está alternando seu foco. A verdade é que tudo que dói chama a nossa atenção. E a dor ela aponta para que nós vejamos que algo não está certo, né? Alguma coisa está errada ali, por isso que está doendo. Então a dor ela é um indicativo de que algo está errado. E ela sempre vai chamar a nossa atenção. E você já percebeu que o nosso ego está constantemente doendo? Está constantemente ferido? A gente brinca que o ego é inflado, né? Porque qualquer coisinha parece que estoura nosso ego, né? Por que ele dói tanto? Se a dor é indicativo de problema, você tem um problema muito sério no teu ego. Porque ele sempre dói. Ele sempre chama a sua atenção. E é automático, não é? Você chega num lugar, um grupo de pessoas olha para você e fica olhando para você alguns segundos. Pronto, é o suficiente para você. Para o teu ego começar a criar os mais diversos cenários. As pessoas estão olhando para mim. Elas me acharam gorda demais, né? Será que é o meu nariz? É que eu estou ficando careca, certeza que é isso. O ego começa a se sentir atacado. Por que essas pessoas estão olhando para mim, não é? O que elas viram? Elas estão rindo de mim. Não é? E a gente começa então a criar um mundo na nossa cabeça. Tinha uma pegadinha, é claro que ela força a barra, né? Mas tem uma pessoa que coloca ali, não sei se ele de fato é, mas é um cego, né? Aí ele começa a olhar para as pessoas. E as pessoas
começa a olhar de volta e cada um tem uma atitude, né? Uns vão lá tirar satisfação, outros levantam e vão embora. Algumas mulheres acham que estão sendo cantadas. Aí quando eles chegam, começam a falar, ele tira, né, aquela bengala, as pessoas começam a rir, né? Ou seja, a pessoa é até cega, mas o teu ego ele consegue ser dolorido, porque um cego está olhando para você. Está sempre dolorido, está sempre doendo. Né? É minha aparência, é minha roupa, é meu carro. Né? Sempre o ego está, né, procurando um problema para te incomodar, para te chamar a atenção e ficar lá doendo, né? Você ficar lá remoendo. Né? Uma área em nós que o ego pega muito é a forma como nós somos tratados. Né? Às vezes eu vou em algum lugar e a pessoa ela é uma pessoa mais quieta, então respostas diretas e retas, né? Sim, não, ok, senha número 4 você vem. Aí a pessoa fala, você não deu nem um bom dia? Você não deu um sorriso para mim? Parece que não quer trabalhar. Mas a pessoa ela é obrigada a ter que falar 5 palavras em cada resposta para você? Você entende? A gente se sente... Nossa, a pessoa foi mal educada comigo. Por quê? O que ela fez? Achei ela seca. Achei ela seca. Ela te maltratou? Não. Ela foi desrespeitosa em alguma fala? Não. Então, o que aconteceu? Uma pessoa seca, é fria. Nossa, eu me senti atingida, desrespeito com a minha pessoa. Não gostei não dessa pessoa. Não. É um ego inflado. Um ego inflado. Que bom dia murcho. Nossa, estou um tempão aqui em pé, ninguém da igreja vai me cumprimentar. Até porque você não pode cumprimentar ninguém, né? As pessoas têm que cumprimentar sempre você, né? Porque você é mais importante que todo mundo. Assim diz seu ego, né? Eu recebi uma ligação da outra igreja que eu pastoreio, de uma mulher que falou, nossa, faz 2 meses que eu não vou na igreja. O pastor não ligou para mim. Eu falei, minha querida, me perdoa. Eu cuido de mais de 500 pessoas. Às vezes eu não percebo mesmo. Ainda mais se você não tem uma vivência comigo ali. Ok, a igreja pode ter errado, a gente está estruturando grupos para poder cuidar de todo mundo, mas você há de convir comigo que são muitas pessoas. Mas eu queria te informar que a igreja está no mesmo lugar, viu? E os cultos acontecem no mesmo dia, na mesma hora. E você pode me procurar lá. E aí a gente combina uma visita para você. Mas a gente está ansioso para te receber de volta. E terminei falando, falei, a igreja não mudou de lugar, ok? Eu entendo a frustração, talvez, de uma expectativa que ela criou de todo mundo ir atrás dela. E, de fato, a igreja, nós estamos trabalhando para ter uma estrutura de poder alcançar todos. Mas isso leva tempo. São muitas pessoas. E todo mundo está lutando com o seu ego, porque todo mundo está vendo o seu lado. Ela está vendo o lado dela. Mas agora é isso, as pessoas se acham tão importantes, né, que a pessoa ela não pode vir e conversar. Falar, pastor, estou uns 2 meses aí fora, não pode fazer uma visita para mim? Não estou passando por uma situação boa. Óbvio que eu posso fazer uma visita para você. Não, todo mundo tem que sonhar com aquela pessoa, né, e buscar aquela pessoa. Você entende? A pessoa fica dolorida, ego inflado demais. Ego inflado demais. Por que você não pode, então, ter a empatia, a humildade de vir, então? Se identificou um erro na igreja, por que então você não vem e conversa e fala, isso é um problema, pastor. Estou fora aí um tempo e tal. E, aliás, quero ajudar a resolver esse problema. Aí é difícil, né? Aí é mais difícil. Então, a área que o ego pega muito é a área que nós somos tratados. Porque a gente quer ser tratado igual rei, essa é a verdade. Eu quero chegar no poupa-tempo, eu quero um tapete vermelho para mim entrar lá. Eu quero ser prioritário nas filas.
Eu quero que todo mundo esteja vivendo um bom dia para me cumprimentarem com um sorriso lindo no rosto, me darem um abraço, falar que eu sou importante. Não é? Nós ficamos muito dodóis. Tem pessoa que olhou no Instagram que um pessoal saiu e não chamaram a pessoa. É o motivo para acabar o mês daquela pessoa lá, saíram e não me chamaram. Rapaz, às vezes a pessoa foi convidada por outros. A pessoa foi convidada, não posso sair convidando o mundo, né? Igual a minha avó, quando eu fui casar, obviamente convidei ela para o meu casamento, ela foi na feira e convidou todas as amigas dela. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Entendeu? Então, irmãos, o ego, ele nunca dá paz para nós. Sabe? Ele sempre está dolorido, ele sempre está machucado. Né? Sempre. Dificilmente nós não passamos um dia sequer sem nos achar um idiota, um tolo, maltratados, que as pessoas foram mal educadas conosco, ou que nós merecíamos um tratamento melhor, ou que nós merecíamos uma atenção maior. Né? Porque eu isso, porque eu aquilo. Né? Dentro da igreja, sabe quando que isso acontece muito, irmãos? Quando a pessoa ela tem ela dá uma oferta alta na igreja todo mês. A pessoa ela deixa o ego dela crescer e a impressão que eu tenho é que a pessoa ela acha que ela está comprando uma cota da igreja. Então, propositalmente, eu não olho os valores de quanto as pessoas dão, eu olho o valor bruto, quanto entra, quanto sai. E aí os gastos sim, né? Nota por nota, etc. Mas eu faço questão de não ver quem dá quanto. Porque a chance, não é, de você querer tratar uma pessoa de acordo com o que ela dá, aumenta, não é, meu irmão? E essas pessoas, geralmente, elas querem mandar mais, etc. Por quê? Porque elas têm um ego maior. Elas têm um ego maior. Né? Ou a pessoa que tem um cargo de liderança, geralmente tem um ego maior. Ou uma pessoa que tem um cargo de prestígio na cidade, uma pessoa que é importante, quando chega na igreja, ela quer ser tratada como se fosse um diretor dentro da igreja também. Então, o Evangelho, o Evangelho nivela nós, meus irmãos. Aqui nós somos filhos de Deus. Aqui o teu cargo não importa nada. Não é? O meu cargo não significa nada. Eu não quero ser melhor tratado porque eu sou pastor. Não é? Eu tenho mais responsabilidades. Mas nem por isso eu preciso ou eu obrigo as pessoas a me tratarem. Vai me chamar, não, tem que me chamar de bispo. Tem que me chamar de pastor. Como que no aniversário vocês não deram presente para mim? Vocês me conhecem, jamais. Eu até estimulo as pessoas a não ficarem criando títulos em cima de mim. Me chama pelo nome. Então, irmãos, veja, nós lutamos muito contra o nosso ego, dentro da igreja e fora da igreja. Principalmente no que diz a respeito da forma que nós somos tratados. Então, o ego, ele traz esse tormento sem fim na nossa mente. Nós sempre estamos machucados, nós sempre estamos doloridos, nós sempre estamos remoendo algo contra uma pessoa. Pelas mais diversas besteiras possíveis. Né? Toda essa dor no nosso ego é um indicador muito claro que o teu ego está com um problema. Ele está sendo o problema. Você tem um problema com a sua identidade. Então, você vê como o ego é ruim. O ego ele nunca está feliz. Ele sempre está chamando a atenção e sempre está doendo. Sempre está chamando a atenção, sempre está doendo. As pessoas falam, me senti ferido. As pessoas feriu minhas emoções. Irmãos, sentimentos não podem ser feridos. O que é estar ferido é o teu ego, é o seu eu. A sua identidade que ficou ferida. Sentimento não fere.
Então a pessoa fala assim, ó, eu me senti desrespeitado. Muito bem, você pode também escolher não se sentir desrespeitado. Me senti maltratado. Então, escolha sentir que você foi bem tratado. Para que você vai ficar remoendo isso? Terceiro, o ego é atarefado. O ego é a raiz do orgulho, e onde o ego está, o orgulho não está longe. Então, como eu disse, nós sempre estamos tentando ser mais, e cada vez mais, e nós somos competitivos, não é? Competimos contra nós mesmos, contra as pessoas, sempre essa tentativa de suprir esse vazio. O C.S. Lewis, ele diz o seguinte: o orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, se orgulham de ser espertas, se orgulham de ser bonitas, mas isso não é a verdade. Elas têm orgulho de ser mais rica, mais esperta ou mais bonita que os outros. Se todos fossem igualmente ricos, igualmente inteligentes ou bonitos, não existiria motivo então para orgulho. Então nós sempre estamos preocupados em ser melhor e mais do que os outros. Então se você encontra alguém mais bonito, você já se sente meio atacado. Porque o orgulho é justamente em ser mais sucedido, mais bem sucedido, mais bonito, mais inteligente. A partir do momento que você conquista algo e alguém conquista algo do teu lado maior, perdeu a graça. Agora você tem que ter mais do que o outro. Agora você tem que chegar num lugar onde o outro ainda não chegou. Então você percebe que a verdadeira alegria muitas vezes não se encontrava naquilo que você realmente queria, mas você queria aquilo para ser melhor que os outros, para sair bem na foto, para ter mais prestígio, né? Então, sei lá, o rapaz ele encontra os seus amigos aí todo sábado no encontro de carro. Ele está alegre e satisfeito porque o carro dele é mais bonito. Aí o outro vem com um carro mais caro e mais bonito. Pronto, o outro não está mais feliz. Porque ele perdeu o posto, ele perdeu a atenção, ele não tem mais aquele prestígio. A felicidade dele não estava no carro que ele tinha. Era que o carro proporcionava o sentimento dele ser o melhor. A partir do momento que o outro comprou um outro carro, ele vai descartar esse carro e comprar outro. Pouco importa o carro. Sei lá, mulher que talvez é mais preocupada com alguns detalhes do corpo, está satisfeita consigo mesma. Chega num lugar que encontra uma mulher mais bonita, ou que tem um corpo mais, entre aspas, perfeito, talvez foi o gatilho para a pessoa pra ficar, não, preciso mudar. E talvez aquela pessoa decidiu fazer um procedimento estético, uma lipo, por exemplo. Por quê? Porque ela queria fazer? Não, até ela ver aquela outra mulher que chamou mais atenção que ela não queria, mas agora ela vai querer. Porque naquele ambiente ela perdeu o posto. Você entende? Se você fizer um exercício sincero na tua vida, talvez você vai perceber que você nunca quis esse carro, você nunca quis essa casa, você nunca quis de fato essa roupa. Você quis aparecer, você quis ser comentado, você quis estar em prestígio, você quis estar em evidência, você quis ser a pessoa que tinha mais. Você queria chegar e as pessoas olharem para você e cochichar, ah lá. E aí, as coisas que você está perseguindo, elas são apenas a ponte para você chegar nesse nível de ter mais. Porque o prazer é ter mais que os outros, irmãos. É se sentir melhor que os outros. É por isso que está todo mundo sempre querendo mais. De alguma forma, nós somos impactados por isso. E de fato somos, irmãos. Não vai dizer para mim que quando você chega num lugar e você é tratado como se fosse um rei, você não... Gostei. E se todo lugar que eu fosse assim? E sempre tivesse uma vaga para mim?
e sempre tivesse um lugar separado. E se eu chegar, já recebesse o que ninguém recebe. E se nos lugares que eu fosse, eu tivesse uma sala VIP para eu entrar. Nosso ego vai gritando, irmão. Nosso ego vai gritando. Então o ego ele vai te levando a conquistar as coisas não pelo prazer de realizar ou de conquistar aquela coisa, mas pelo orgulho, por querer mais que os outros, por impressionar as outras pessoas, sobressair. E, em última instância, tomar o lugar de Deus. Nós queremos nos vangloriar de onde nós chegamos e o que nós conquistamos. Então o mérito é meu, não mais de Deus. Porque eu que sou o maior, eu que tenho o carro mais bonito, eu que me visto melhor, eu que tenho o corpo mais escultural, sou eu. A glória é minha, o mérito é meu. Em última instância, o ser humano está fazendo o que ele sempre tentou fazer, tomar o lugar de Deus. Mas acabamos de ver, a glória é de Deus. Isaías 43:7 diz assim: tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória, fui eu quem os formou. Ou seja, Deus está tomando aqui a autoria, falou, ó, eu te criei, eu te formei, cara. Que mérito tem, se não fosse Deus, você nem estava aqui. E eu te formei, te criei com um propósito, qual? Para a minha glória. Você existe para a minha glória. Você existe justamente para que as pessoas olhem para você, enxerguem aquilo de bom que você tem e entendam que não veio de você. Então você aponta para a cruz. Não é? Sempre quando eu falo de ego, eu gosto de trazer esse trecho que consta também no livro do Timothy, sobre uma entrevista com a Madonna. A Madonna diz assim, ó, o que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre, ou seja, ser média. Medíocre é ser média. Esse medo é o que sempre me impele. Eu venço um dos seus ataques e descubro-me como um ser humano especial. Ou seja, ela consegue sair da média e ela se sente especial. Mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que eu faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho que provar que eu sou alguém. A minha luta não terminou e eu acho que nunca irá terminar. Nesse trecho aqui você vê o orgulho e o ego trabalhando na vida da Madonna. E o resultado é isso. Vazio, dolorido e muito atarefada. Constantemente ela se sente vazia, constantemente ela se sente dolorida por ser a média, e constantemente então ela está atarefada para sair e fazer outra coisa espetacular que vai colocá-la acima dos outros. E aqui nós estamos falando da Madonna, né? Não está falando sei lá, de uma pessoa trivial aí. Uma pessoa que já tem um grande destaque. Uma pessoa que atravessou gerações. Uma pessoa que tem dinheiro, tem fama, prestígio. Ou veja, essa pessoa chegou lá onde muitos sonham. E quando ela chega lá, ela dá um recado. Fala, olha, todo dia parece que eu tenho que fazer mais. Ou seja, isso é motivo suficiente, pelo menos para mim, não é? Se não fosse o Evangelho, olhar para a vida e falar, que se exploda, meu. Vou passar minha vida toda tentando ser alguma coisa. E se um dia eu conseguir chegar a ser uma Madonna, no quesito de prestígio, fama e dinheiro, eu vou estar no mesmo problema que eu estou hoje. Eu vou estar sentindo o mesmo vazio, a mesma necessidade de ser mais, a mesma falta de dinheiro. Então, para quê? Você entende? Então, se olhar para a vida de forma nua e crua, meu irmão, a vida é complicada, é dolorida a vida. É um labirinto sem saída. É uma busca sem sentido. Não é? Porque no final a gente sempre está vazio, machucado e atarefado. Porque esse é o retrato das pessoas. Né? As pessoas vivem se enfiando em problemas, causando confusão, entrando em briga, criando guerra. E, assim, a expectativa delas é sempre se enrolar toda para encontrar algum sentido, ficar satisfeita, encontrar algum tipo de plenitude, de felicidade, mas no final ela está sempre vazia, dolorida, ela está sempre atarefada, porque ela está tendo que fazer mais alguma coisa para tentar chegar onde ela tem que chegar, porque onde ela chegou já não é o suficiente, não é? Então, acho que ficou muito claro para nós
o problema que é o ego. O problema que a gente se encontra aqui. Diante disso, a Bíblia tem que oferecer uma saída para nós. Né? Que também não adianta, irmãos, então é isso. Vai para tua casa curtir sua dor lá agora. A Bíblia tem que oferecer para nós uma saída. Né? Como vencer nosso ego, então? Coríntios 4, 3. Paulo diz assim: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse. Nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Vamos entender aqui, com calma. Geralmente nós colocamos as pessoas em dois grandes grupos, tá? Tem o grupo das pessoas que são escravas às opiniões dos outros. Né? Então a pessoa ela vive de acordo com a opinião, do julgamento dos outros. Né? Então, se alguém fez um julgamento ou deu uma opinião ruim ou uma crítica a essa pessoa, é o suficiente para ter acabado com a semana dessa pessoa. Porque ela vive de acordo com a opinião dos outros. É uma pessoa que ela é escrava da opinião de terceiros, de alheios. Né? Então a pessoa não sabe lidar com crítica, a pessoa que não consegue, né, lidar com o julgamento das outras pessoas. E o segundo grupo que nós temos é as pessoas que não estão muito ligando não para o que os outros acham. É a pessoa que sou mais eu, né? A minha opinião é que importa. Eu sou escravo da minha própria opinião. Você me acha feio? Estou nem aí. Eu me acho maravilhoso. Você não muda nada na minha vida se falar que eu sou feio. Então, esse é outro grupo de pessoas. Não estou nem aí para o que os outros pensam de mim. Sou mais eu. Aí Paulo, ele diz assim no versículo: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Fala, opa, Paulo então está no segundo grupo. Paulo é dos nossos. Paulo é do grupo sou mais eu. Paulo não liga para a opinião dos outros. Olha o que Paulo está falando. Pouco me importa. Eu não perco um segundo de sono pelo que você está achando de mim, ou qualquer tribunal humano pode julgar a meu respeito. Aí você fala, então nossa, Paulo está no meu time, né? Então calma aí. Que ele não para, ele continua. Né? Então pouco me importa. Aí ele fala, de fato, nem eu julgo a mim mesmo. Então, vem comigo, tá? Presta atenção. Paulo ele começa dizendo, olha, eu não ligo porque os outros pensam. Automaticamente na nossa cabeça a gente coloca ele no outro grupo, que é o quê? Paulo é mais ele. Só que ele continua dizendo, a verdade é que eu não ligo nem para que eu penso sobre mim. Você fala, eu nunca tinha chegado nessa parte na vida, né? Isso aqui é algo novo. Como que ele não liga para a opinião dos outros, ele não liga nem para a própria opinião? Onde que é a base dele? Ele não está em nenhum dos dois grupos que nós enquadramos as pessoas. Então, vamos continuar vendo aqui para ver onde que Paulo vai chegar. Então, de fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse. Nem por isso justifico a mim mesmo, ou seja, nem por isso eu me julgo. Então, irmãos, Paulo, ele surpreende aqui. Ele não leva em consideração a opinião das pessoas, ele não leva em consideração a própria opinião dele, mesmo tendo a consciência limpa. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo que você julgue as suas atitudes corretas, não significa que é uma atitude correta. Mesmo que você tenha consciência limpa a respeito de como você tem vivido, não é o suficiente para você poder se julgar, porque você pode estar errado a respeito de você mesmo. Então Paulo está falando, olha, nem eu me julgo, muito embora a minha consciência está limpa. Mas isso não é o suficiente para me julgar. Pensa comigo, Hitler.
Hitler, quando cometeu, se não for o maior, um dos maiores absurdos da história da humanidade, claramente ele não estava ligando para a opinião de ninguém. Ele era do time sou mais eu. O que importa é o que eu penso, o que eu acho. E na cabeça dele, a consciência dele estava limpa, meu irmão. Ele não estava perdendo noite de sono porque estava matando milhões, não. Ou seja, a consciência dele estava limpa, mas isso não significa que ele estava certo. É isso que Paulo está falando. Olha, minha consciência está limpa, mas nem por isso eu me julgo. Por quê? Porque eu posso estar errado. Eu posso estar me julgando errado. Então, nem minha própria consciência me dá respaldo para eu me julgar. Porque meu coração, minha mente é enganosa. Você percebe isso? Quando você pega as maiores atrocidades do mundo, quem foi o causador disso? Meu irmão, não estava com a mente pesada. Não estava com a consciência culpada, não. A pessoa se julgava certa. Eu creio, pelo que a história nos conta, se pudesse falar com o Hitler, ele ia falar, não, eu estou certo. Eu tenho que extinguir essa raça. Tem que morrer todo mundo aí. E aí? Fala, não, se você acha isso, está certo. Está certo. Agora, vai vendo aqui o problema que Paulo vai criando. Você vê, né? A Bíblia, assim, você pega 3 linhas, meu irmão. Porque agora a gente está no mato sem cachorro aqui, ó. Porque a gente enquadra as pessoas em 2 grupos. O grupo de quem é escravo da opinião alheia e o grupo de quem é escravo da sua própria opinião. E aí Paulo vem e fala, olha, dos 2 jeitos você vai cair numa armadilha. Se você viver sendo escravo dos outros, você vai viver numa armadilha. Se você começar a ser escravo da sua própria opinião achando que você está certo, você vai cair em uma armadilha também. Porque achar que está certo não significa que você está. E aqui vem a beleza do Evangelho, porque o Evangelho ele vem e quebra um padrão. Ele quebra uma forma que nós entendemos que era a forma de viver. E nos apresenta então uma nova forma pela qual nós enxergamos o mundo pela qual nós vivemos. Qual é a terceira via? O Senhor é quem me julga. O Senhor é quem me julga. Não importa o que você acha a seu respeito. Não importa o que as pessoas acham a seu respeito. O que importa é o que Deus acha. Porque é Ele quem te julga. É Ele que tem o poder de julgar você. Então, como que Paulo resolve o problema do ego? Apontando para a cruz. O que Paulo está falando, ó, no final das contas, meu irmão, você não pode se salvar. A pessoa que está julgando a tua vida não pode salvar você. A única pessoa que tem poder de julgamento sobre você é Deus. Então, que se exploda a opinião deles e que se exploda a sua própria opinião. O que importa é a opinião daquele que pode me julgar. E esse alguém é Deus. O Senhor é quem me julga. Bom, o que Paulo está apresentando para nós aqui é libertador. Porque o Evangelho nos permite viver, um termo cunhado ali no livro, de autoesquecimento. Então preste atenção para você entender o que é autoesquecimento. Paulo nos ensina que podemos ter o ego satisfeito em Cristo e não vazio, dolorido e atarefado. Amigo, você não gostaria de ser alguém que não precisa de elogios, mas nem tem medo de recebê-los? Alguém que não tem fome de reconhecimento, mas nem morre de medo de ter reconhecimento? Você não gostaria de ser uma pessoa, o tipo de pessoa que diante do espelho da sua imagem refletida, não apenas fica admirando o que você vê, mas também não sentir repulsa? Talvez você viva massacrado e torturado pelos remorsos. Você não gostaria de viver de forma a ser livre de tudo isso? Não gostaria de ser medalha de prata em natação e mesmo assim ficar entusiasmado porque o medalha de ouro venceu com mais de um corpo à sua frente? Não gostaria de admirar a conquista do outro da mesma forma que admira o nascer do sol? Simplesmente encantar-se com a realização das outras pessoas. Não importa se o sucesso foi dele ou seu, não interessa quem ficou em primeiro. Paulo nos mostra que no poder do Evangelho, me alegro com as coisas que não giram em torno de mim. Apreciamos as coisas pelo que são e nada mais. Quem não deseja algo assim?
Esse é o bendito autoesquecimento, é a humildade do Evangelho. É não pensar em mim mesmo como se fosse mais do que eu sou, nem pensar em mim mesmo como menos do que eu sou. É simplesmente pensar menos em mim. Que mensagem maravilhosa, que coisa linda que o Evangelho nos apresenta aqui. Uma nova forma de viver, uma forma leve, uma forma que traz libertação. Eu não vivo de acordo com a opinião dos outros, eu não vivo de acordo com a minha própria opinião. Deus é quem me julga. Eu não estou preso no que os outros falam a meu respeito. Eu não estou preso nem naquilo que eu falo a meu respeito. Eu estou livre. Eu estou livre para apreciar as coisas como elas são. Eu estou livre para simplesmente pensar menos em mim. Para me alegrar nas coisas que hoje me traz sofrimento. Para me alegrar na vitória do outro. Eu não tenho medo de receber elogios, mas também não fico na ânsia de querer elogios. Não tenho fome de reconhecimento, mas também, se eu receber, ok. Entende? Liberdade, tranquilidade, leveza na vida. Como que nós podemos viver isso? O ponto está justamente na última frase de Paulo. O Senhor é quem me julga. Essa questão do ego e de nós sermos atacados e termos o ego inflado, o que significa? Todos os dias, a sua consciência é como se ela entrasse num julgamento. Todos os dias, a tua consciência ela entra num julgamento, ela vai num tribunal. E lá você vai ser julgado, ou pela opinião dos outros, ou pela sua própria opinião. Certo? Porque é isso que nós fazemos. Se a pessoa falar uma coisa de nós, nós vivemos escravos da opinião alheia, nós entramos num tribunal na nossa mente, começamos a avaliar aquilo e ficamos ouvindo aquele julgamento. Ou o julgamento da nossa própria, né, mentalidade. Tem dia que parece que você está ganhando, tem dia que parece que você está perdendo. E você fica vivendo essa oscilação aí de emoções. Um dia você se acha muito, outro dia você se acha péssimo. Um dia uma pessoa que falou algo para você que você nem conhece a pessoa, comentário na internet, te feriu de tal forma que você perdeu a semana nesse julgamento e você, nesse tribunal, você foi considerado o pior ser humano da face da Terra. E você então fica diariamente entrando nesse tribunal e sendo julgado. O que Paulo nos apresenta aqui, quando ele diz, o Senhor é quem me julga, né, ele fala assim, se é Deus quem te julga, você já foi julgado. Então você não precisa entrar nesse tribunal todos os dias. Paulo, ele deixa esse tribunal da consciência, do ego, porque ele não é mais julgado. É como se o processo já foi concluído. E qual foi a decisão final? Romanos 8:1 para nós. Né? Acabou minha pilha, será? Aí. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, o que o Evangelho diz? Seja liberto. Não há mais condenação para você. Deus já te julgou e Ele não te considerou culpado, Ele te considerou inocente. Você não precisa diariamente entrar nesse tribunal na sua consciência e ser julgado pela opinião dos outros, vivendo em função dos outros. Você não precisa diariamente entrar nesse tribunal na sua consciência e ser julgado por você mesmo e viver de acordo com aquilo que você determinou para a tua vida. Ah, eu fui um idiota, eu fui um tolo, e agora você é um idiota e um tolo. Eu sou um lixo, eu sou sem significado, e agora você vive de acordo com aquilo que você julgou sobre você. Ou então você tem vivido de acordo com o que as pessoas têm te julgado. O ponto é que todo dia você vai nesse tribunal na tua consciência e você pega aquela decisão final e você vive de acordo com aquilo. E que o Paulo está falando, olha, em Romanos 8:1, você já foi num tribunal. E a decisão final é que você é inocente. Você não precisa mais viver pela opinião dos outros, você não precisa mais viver com a tua opinião sendo o veredito sobre a sua vida. E por que isso é possível? Porque Cristo foi no tribunal por você. Ele foi,
humilhado, ele foi chicoteado, ele foi golpeado, ou seja, ele foi no tribunal por você, ele foi considerado culpado por você, ele foi morto por você, e agora então, através do sacrifício dele, nós não somos considerados culpados. Então, o Evangelho nos permite viver essa novidade de vida. Nos permite buscar em Cristo essa realidade de libertação. Nos permite viver essa leveza de olhar para a vida e encontrar um propósito na vida. De encontrar um sentido de fato na vida. Então, nós não encontramos sentidos em ter mais do que os outros. Nós não encontramos propósito em perseguir coisas e conseguir essas coisas. Nosso propósito se encontra mais aí. Nosso propósito se encontra em cumprir a vontade de Deus e sermos motivos de glória para o nome dele. E aqui entra no que eu preguei a última vez, que é a vontade de Deus. E aí você pode assistir lá, para saber como é que você está na vontade de Deus ou não. Então, nosso propósito se encontra aqui. E além disso, a nossa vida não termina aqui, porque o nosso propósito transcende essa realidade, né? Porque nós não terminamos aqui, nós temos uma eternidade. Então, tudo que você faz aqui ganha muito mais sentido, porque não acaba, é eterno. E a Bíblia nos mostra que, de alguma forma, aquilo que nós produzimos aqui vai ecoar pela eternidade. As nossas ações aqui ecoam pela eternidade. Ou seja, o que você faz aqui não é sem sentido ou vazio, porque se você tiver a perspectiva de que você vai morrer a qualquer momento e vai acabar tudo, ok, você faz o que você tiver que fazer, isso não vai reproduzir nenhum resultado. Porque vai tudo acabar. Agora, a partir do momento que aquilo que você faz aqui, a forma como você vive aqui, isso vai resultar na forma como você vai viver a eternidade, poxa, a vida ganha muito propósito, a vida ganha muito sentido. Tem um significado muito maior você fazer as coisas e o motivo pelo qual você faz elas. Ganha um sentido novo você decidir o que você vai buscar na vida. Então, veja como o Evangelho, ele impacta a fundação da vida. Ele transforma tudo, tudo. Não é possível mais você viver da mesma forma quando você encontra Cristo. Porque não existe mais aquela velha forma para nós. E não porque nós somos obrigados, não, é porque Cristo nos apresenta um sonho, uma realidade tão maravilhosa, que nós chegamos à conclusão que vale a pena abrir mão dos nossos sonhos para viver aquele sonho. Porque ele é infinitamente maior e melhor do que os nossos. Então, esse é o Evangelho. Quando nós pregamos as boas novas da salvação, é isso, cara. Olha o que Deus está nos oferecendo. Não tem como você achar que o teu sonho é melhor que isso aqui, cara. Nós estamos falando de uma eternidade. Nós estamos falando de uma liberdade em viver. Nós estamos falando de uma vida leve. Nós estamos falando de um Deus que se preocupa e está presente todos os dias te ajudando. Nós estamos falando que os seus dias são projetados por Deus e que todas as coisas cooperam para o seu bem. Que há perdão para você e que você não vai viver mais escravo dos outros, nem de você mesmo. Como? É óbvio que eu quero isso. Porque o maior sonho da minha vida, né, aqui generalizando, era ter um emprego bom, uma casa boa, um carro bom e filhos. Mas agora isso quer dizer que além disso, além de eu poder ter um carro, além de eu ser abençoado com filhos, uma família, cara, existe um propósito que transcende a minha própria vida e eu posso ser um agente de transformação na vida de outras pessoas? Você está dizendo que eu posso transcender a minha própria existência e aquilo que eu fizer aqui impactar a eternidade? Cara, incrível. É uma proposta de vida, é uma realidade imensamente, infinitamente superior ao que eu tenho vivido e ao que o mundo pode me oferecer. Então nós abrimos mão daquilo que é importante para nós para viver aquilo que é importante para Deus. Então, dessa forma, irmãos, toda vez que a tua consciência querer te levar de novo a esse tribunal para você ser julgado, para te escravizar novamente, você deve se perguntar assim, né, o que eu estou fazendo aqui, cara? Esse aqui não é um lugar mais que eu devo ir. Por quê? Porque eu já fui julgado. Deus já me julgou.
né? O veredito já saiu. Nós devemos viver, irmãos, por fé, né? E viver pelo que a palavra diz para nós. E a palavra diz para nós que nós podemos viver o autoesquecimento. Podemos viver uma vida se focando naquilo que realmente importa, que é o reino. E é óbvio, irmãos, que o ego ele é uma luta diária dentro de nós, né? É um negócio que você resolve hoje e está resolvido. Você tem que reviver esta verdade todos os dias. E se cercar do corpo da igreja e dos irmãos, para que quando você estiver perdendo a linha, você ser, né, sua atenção chamada em amor, para que você volte à linha. Porque facilmente nós somos levados de novo pelos nossos desejos. E quando você se percebe, você está na mesma roda do hamster, né? Indo atrás de mais dinheiro, indo atrás de mais conforto, indo atrás dos seus desejos, indo atrás de ser mais que os outros. É a inclinação pecaminosa. Então, diariamente você tem que reviver isso. E diariamente você tem que se submeter ao corpo, permitindo que cristãos possam te chamar à realidade, te chamar à atenção. E você permite isso como? Deixando seu ego de lado, aceitando a repreensão, em amor. Porque às vezes nós vemos alguma coisa acontecendo na igreja, a gente quer chamar a atenção da pessoa, mas se a pessoa está tão perdida no ego dela, que você sabe, se chamar a atenção dela, a pessoa vai... vou sair da igreja então, e que se não é do meu jeito, não é... O ego está tão inflado que a pessoa não aceita mais ser repreendida pela Bíblia. E é o que acontece. O que acontece quando pessoas têm o ego inflado? Pessoas tornam um problema para os outros. Então a pessoa que tem o ego inflado dentro da igreja, ela é um problema para a igreja. E é por isso que a gente vai cumprindo nosso papel como liderança, repreendendo as pessoas em amor, biblicamente, para que coloca teu ego no lugar. Volta para onde você deve ir, sai desse tribunal. E ali você vai sentindo. E ali você vai sentindo. Vamos refletir e praticar. Como essa verdade do Evangelho impacta a forma como você tem vivido? Irmãos, a mensagem de hoje não é uma coisa que você resolve em uma hora. Isso aqui, irmão, você vai mastigar por muito tempo, tá? Então, pensa como que essa realidade que o Evangelho nos mostra impacta a forma como você tem vivido. Impacta o que você tem buscado, onde você tem buscado. Impacta a opinião que você tem a seu respeito. Impacta a escravidão que você tem a respeito da opinião dos outros. Se lembre, as coisas espirituais são conquistadas através da fé, oração e Bíblia. Se você continua escravo da opinião alheia ou da sua, é sinal que você deve intensificar suas disciplinas espirituais. Irmão, você tem que praticar a sua fé, viver o Evangelho. Então, às vezes a pessoa nos procura para aconselhamento, para conversar. A primeira coisa que eu pergunto é: e como é que está seu devocional? Você tem lido a Bíblia? Você tem se dedicado à oração? Tem participado de algum grupo? Você está perto do que está acontecendo na igreja, os grupos missionários, pequenos grupos, enfim. Como é que você tem vivido a sua fé? Você tem se alimentado de Deus? Todos os dias você tem voltado a Deus? Não é? Porque aquilo que é por fé é conquistado pela fé, irmão. Então não dá para você ser um cristão e querer viver aquilo que a Bíblia te oferece sem levar uma vida de devoção a Deus, sem ter uma vida onde você ora, onde você lê sua Bíblia, onde você participa da igreja e movimentos da igreja. Quando eu digo participar da igreja, irmãos, tudo que acontece na igreja, o objetivo final é para que você se conecte com pessoas, para que você seja cuidado por pessoas e para que você possa cuidar de pessoas. Então, se você não vive
o chão da igreja, digamos assim, se você não se interessa em crescer em fé, em participar dos grupos, em participar dos movimentos, você está perdendo, cara, a maravilha que é a igreja. Você está diminuindo a igreja a somente uma pregação de domingo. Cara, a igreja não é isso. Porque se a igreja fosse ouvir somente pregação, você poderia ser igreja da sua casa. O fato de você se deslocar aqui é porque a igreja é comunhão, é pessoas vivendo com pessoas. Então, a oportunidade que você tem de viver com outras pessoas, ser cuidados por ela e cuidar de outras pessoas, irmãos, faz parte do movimento de cura que Deus propõe para nós. E é justamente nesse lugar que o teu dom ganha algum sentido, que o teu talento ganha sentido, porque qual é a lógica de Deus ter dado para você dons e talentos se você quer viver excluso? Não tem lógica. O dom e o talento é entregue para que você possa usar isso na comunidade. Só que se você não vive na comunidade, se você não tem compromisso com a sua comunidade, ué. Então não adianta você querer pular para o 10º degrau se você não subiu nenhum primeiro, irmão. E o terceiro ponto para você refletir é: saciando seu ego em Cristo, você poderá viver o bendito auto-esquecimento. Irmãos, que Deus nos ajude, não é? Todos os dias nós conseguimos ir em Cristo e, assim como Paulo pode dizer, né, pouco me importa ser julgado por vocês, pouco me importa ser julgado por mim, embora em nada minha consciência me acuse, mas quem me julga é Deus, poxa, que nós possamos também viver essa realidade, né? Nós possamos chegar nesse grau de maturidade, poder subir esses degraus. Então aqui, terminando agora, amarrando tudo isso aqui, você vê que grande parte dos problemas que nós enfrentamos como igreja e como pessoas, é porque nós não fazemos o básico. Entendeu? Nós não fazemos o básico. Nós parecemos aquelas pessoas que encontram a outra que... eu vi um grupo uma vez de mulheres assim, estava com a minha mãe, e aí uma amiga dela chegou e tinha emagrecido assim absurdamente, estava fazendo, né? Estava com um corpo diferente. Aí todo mundo, nossa, o que você fez? O que você fez? E eu pensando dentro de mim, o que vocês acham que ela fez? Qual você acha que foi a mágica que ela fez? A alimentação é exercício físico, né? Não tem outro caminho. Eu disse, mas o que você fez? O que você fez? A expectativa parece que elas querem ouvir assim, cara, eu tomei um remedinho. Você não acredita. Eu crio músculo e emagreço dormindo. Parece que é essa a expectativa. E a expectativa é infinita, porque assim, eu vejo toda hora a mesma pergunta, né? E não tem onde, irmão. Você tem tratamentos que possam te ajudar, mas a base, irmão, é alimentação e exercício físico. E as pessoas, elas chegam na igreja, elas vêm num culto com essa expectativa. O que você fez? O que você fez? Como se eu pudesse dar para você uma pílula que agora permitisse você viver a maturidade da vida espiritual. Sem segredo, irmão, é devoção. Não é? É vida em comunhão, Bíblia e oração, pô. E aí você vai galgando, e aí você vai subindo degraus, até que você possa chegar à realidade que Paulo nos apresenta. E vou te falar que eu convivi com pessoas que viviam essa realidade constantemente. Irmão. Convivi. E é incrível. E é incrível. Eu tô meio a meio, né? Tem dia que eu tô na realidade, tem dia que eu deixo minhas emoções me levar. Mas eu tô no degrauzinho. Né? Mas é maravilhoso quando você está em Cristo e você percebe que você está livre. Pouco importa. Pouco importa. O amanhã. Não é? Ah, eu vou conquistar o que eu sonhava? Talvez. Mas também não faz. Entendeu? Eu me lembro que o meu pai, um pouco antes dele ir para a última cirurgia, eu lembro que eu falava para ele, falei, cara, vai em São Paulo, você tem um plano de saúde bom lá, você pode estar nos melhores hospitais do Brasil e tal. Ele olhou para mim e falou, cara, o que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer aqui ou lá. É uma pessoa desprendida, né? Liberta das pressões, liberta do... Né? Desprendida. Se tiver que ir, eu vou. Se
tiver que ficar, eu vou ficar. É uma maturidade, sim, diferenciada. Né? Mas é aquilo que o Evangelho nos propõe. É uma realidade que você pode viver, que eu posso viver. Amém?